Ei, Maria, Bia, boa tarde. Boa tarde, Suelen. Tudo bem com você? Vamos mudar essa situação. Deixa eu só ajustar aqui. Maria Eunice, boa tarde. Rodrigo, boa tarde. Leia, boa tarde. Deixa eu colocar aqui, enviar o convite para o pessoal. Gente, que frio é esse? Meu Deus do céu. Oi, Ana, tudo bem? Tá fazendo muito frio, hein? Alice, boa tarde. Deixa eu colocar aqui, tap. Ei, Gê, tudo bem? Cuiabá, o calor, gente. Engraçado, né? Eu sou de Minas Gerais, governador Valadares. E Valadares é difícil de fazer frio, mas é difícil mesmo. É muito calor. Então, quando tem essa mudança, igual o nosso clima mudou muito rápido, e a gente sente, né? Dá esse choque térmico. Adoro Minas, tenho muitos amigos aí. Nossa, aí a gente acaba sentindo. Ei, Dora, boa tarde. Eu vou iniciar a live. Quem quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade, tá? O tema, eu coloquei, acho que você não é os seus pensamentos. Hoje, muitas pessoas se identificam com os pensamentos, com as emoções. G, deixa eu só. Com as emoções. E às vezes tá para poder tomar uma atitude, fazer algo, mas os pensamentos não param. Ou então, quando a pessoa decide algo na vida, ei, Cícera, tudo bem? Boa tarde. Decide algo na vida e tem feito as escolhas consciente e a mente não para. Isso é horrível, gente. Ei, Ana, tudo bem? Boa tarde. Se alguém quiser fazer pergunta, pode. Então, eu sempre falo para as pessoas, quando a gente, né, hoje, né, cada vez mais as pessoas estão Ei, Cris, tudo bem? Tá sabendo? Ô, Cris, eu mandei o convite lá no grupo. Tenho parentes aí em Governador Valadares. Tem, Cris? Ô, Cícera. Aqui o tempo deu uma virada, viu? E você sabe que aqui Governador Valadares é muito quente. Então, quando o clima vira assim, a gente sente, né? Porque dá aquele choque térmico. Mas assim, eu particularmente gosto desse clima. Amo. Gosto demais. Ana, eu senti vontade de fazer live aqui no TikTok sobre renda extra, que é o que vendo, mas tive medo. O medo já tá te mostrando de não aparecer ninguém. Olha, eu vou te falar por mim, tá? Eu não tive medo, não me preocupei em questão da forma de se expressar e tudo. Eu simplesmente fiz, eu acho que na minha primeira live, eu vou ser bem sincera com você. Até então, eu não entendia, né? Tem aqui, que tá aqui 101 visualização. Não é que são as pessoas que entraram e saiu.
o que é a quantidade. Então dava 3, 4 e tudo. Mas como eu senti vontade de trazer esse assunto, falar, né, sobre consciência, sobre crenças limitantes e tudo, eu não olhei. Eu simplesmente estava fazendo a live, o que eu estava sentindo, e sempre falar para as pessoas, gente, vai, pode fazer a pergunta, entendeu? Não tem problema, faz a sua pergunta, fique à vontade. Então, cada vez mais, aos poucos, foram crescendo, entendeu? E as próprias pessoas, é por isso que eu falo, quando a gente só age, as próprias pessoas, elas curtiam. E elas ficavam o tempo todo curtindo. E aí uma vez eu fui perguntei, porque apareceu, foi até a Fran, falou assim, gente, fica tap-tap. Eu falei, gente, mas o que é isso, tap-tap? Aí ela falou assim, é pra curtir, porque quanto mais acho que curte, vai enviando a sua live para as outras pessoas. Então, assim, se você for olhar o medo, você vai ficar nesse mesmo lugar. Entendeu? Então, assim, se tiver uma pessoa, talvez essa pessoa precisava de escutar, entendeu? Sobre renda extra, talvez é o momento dessa pessoa. Eu falo que o meu foco eu falo que a minha live tem as pessoas certas. Aqui não precisa ter 200, 300, mas se não for as pessoas certas que precisam de ouvir meu conteúdo, entendeu? E ainda mais que você sentiu, a intuição. Intuição sempre quer o seu melhor. Ei, Karina, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu ver a Ofélia. Minha filha tem episódios de choro devido à sua depressão. O que posso fazer? Ela já toma remédio. Ofélia, você aceita que ela não tem. Já começa por aí. Oi, Ana, estava te esperando. Então, assim, você aceita que ela não tem. Porque, gente, é tudo decisão. Se você falar com ela sobre esse assunto, talvez não é o momento para ela absorver ou ela não vai querer, mas você fala assim, não, a partir de agora eu aceito que minha filha não tem depressão. A minha filha é saudável, minha filha é feliz, minha filha é confiante. Engraçado, não tá. Só porque eu abri a live, gente, é incrível, esse galo tá de sacanagem comigo. Então, assim, é muito engraçado, gente. Então, aceita e você vai perceber que ela vai mudando os comportamentos, né? Deixa eu colocar aqui que alguém... Ó, sumiu. Eu gosto dele, foi ótimo. Ô, Eusilânio, será que você que co-criou essa live agora de tarde? Que é raro eu fazer live de tarde? Ai, o galo. Ai, gente do céu, só Jesus. Ele tá querendo aparecer, só pode. Quando não é ele, é meu gato. Então, assim, é só Jesus. Então, assim, gente. Mas tá atrapalhando vocês? Qualquer coisa eu vou para um outro quarto. Tá dando pra vocês ouvirem? Parou. Não, estou falando assim, será que você que co-criou essa live agora à tarde? Porque eu não tenho o costume de fazer live à tarde, só à noite. E eu senti agora uma vontade de fazer a live à tarde, entendeu? Porque com certeza tem pessoas que estão precisando de escutar esse assunto. O tema da minha live, você não é os seus pensamentos. Quantas pessoas que acreditam nos pensamentos? Vamos pegar agora aqui a AG, que colocou isso aqui no comentário, né? Ela sentiu uma vontade de fazer live, falar sobre renda extra. Então, sim, é uma área que ela já trabalha, que ela domina, que ela tem autoridade. Mas os pensamentos, está falando, a primeira coisa que o pensamento trouxe para ela, que não vai ter ninguém. Ou então daqui a pouco começa... Vamos dar um exemplo que amanhã ela começa a fazer a live. Hoje mesmo. Aí na hora que ela está perto de ligar a câmera, de iniciar a live, aí vai lá os pensamentos, fala assim... Já falou que não vai ter público, né? Já começa assim. Será que as pessoas vão gostar de você? Será que você vai conseguir se expressar bem? Será que as pessoas vão te julgar? E começa, um atrás do outro. Mas é o quê? São esses personagens que a mente está trazendo, não é ela de verdade. Para ela ter sentido essa vontade de fazer live, ela aceitou alguma coisa na vida dela e ela assumiu uma nova identidade. E eu tenho certeza qual que é essa identidade que ela assumiu. Qual que é, Ana?
Ela aceitou uns dias atrás, ela pode até confirmar que ela é uma pessoa confiante, que se expressa bem, que fala bem. Inclusive, ela tá fazendo áudio. Antes ela tinha medo de se expressar e tudo. Então, por isso que eu falo, quando você decide, você assume essa identidade, vai vindo naturalmente. Então, é verdade, exatamente. Então, agora, a sua identidade já está direcionando você para o público, né? Live, entendeu? Não sei se... Porque você falou comigo que estava em relação ao áudio, né? E é isso, porque você assumiu essa identidade. Então, se você assumiu e ela tá pedindo, é sobre isso. Deixa o bichinho cantar, tá abençoando. Amém. Tem algumas horas que estava ali esperando como se eu soubesse. Você estaria... agora é o cachorro. Tem algumas horas que estava te esperando como se eu soubesse. Você estaria fazendo todos os dias. Boa tarde. Essa questão de pensamento é terrível mesmo. Crochê. Isso aí você falou verdade. Mas, gente, eu falo pra vocês o seguinte. Quando nós, né, que nós somos essa consciência que observa esses pensamentos... Deixa eu fechar aqui. Quando nós somos, né, essa consciência que observa os pensamentos, como que eu te falo? Isso é bom, mesmo que a gente tá percebendo que esses pensamentos tá vindo, trazendo alguma informação ao contrário do que a gente acredita, né? Mas assim, a gente percebe. Antes era no automático. Você estava aceitando esses pensamentos no automático. Quando o pensamento dizia para você assim, você não vai conseguir, você não é capaz, você não é um sucesso, você não é boa o suficiente. Então, assim, nós temos que ser grato, que agora a gente percebe esses pensamentos, essas emoções. Às vezes vem uma emoção de medo, de preocupação, de ansiedade, de desespero, de falta. E aí você observa, cara, isso não sou eu. Eu já tenho, eu já sou, eu já decidi, já está feito. Então agora a gente observa. Ana, mas às vezes vem com intensidade. Muda o seu foco. Se você é uma pessoa que no momento você ama ler, e você sabe que você entra aí no estado flow e você, sabe, tira o foco ali, vai lá imediatamente ler esse livro. Ana, eu gosto muito de ver uns vídeos, sei lá, de criança sorrindo ou algumas coisinhas. Então muda o seu foco. Ana, eu gosto, sei lá, de ver um filme, enfim. Isso aqui são uns exemplos, tá? O objetivo é você mudar o seu foco imediatamente. Eu trabalho com artesã em crochê e já desisti várias vezes porque penso que nunca vou conseguir vender. Agora, a sua... Engraçado, né? Que a gente vê assim, igual você falando aqui. A gente tem não sei quantos bilhões de pessoas. Será mesmo que não existe pessoas que vai querer comprar de você? Então, assim, não faz sentido acreditar. São muitas pessoas. Como existe pessoas que tem bastante pessoas para comprar o seu produto, como existe pessoas também que faz. Mas cada pessoa tem uma maneira de trabalhar, cada pessoa tem o seu trabalho, tem a sua... Como que eu falo? A sua maneira de atender, de fazer, né? Ainda mais crochê, que é detalhes e tudo. Então, assim, tira isso da sua cabeça. Se você agora decidir que você é um sucesso e que você vende muito, é uma decisão, já está feito. Porque existe as pessoas certas que vai comprar o seu produto. Existe. Então, assim, ainda mais o seu produto, e a crochê é uma coisa mais delicada, uma coisa assim que demanda tempo de você, entendeu? Então, assim, tira isso da sua cabeça. Como nós estamos falando aqui, é o medo querendo te paralisar. Por quê? Vamos lá. Se você que faz crochê, tá? Vamos lá. Se você que faz crochê, você está trabalhando na área que você gosta. Então, você faz por amor.
Então, assim, você tá vivendo a vida do seu sonho. Entendeu? Porque primeiro tem que ter uma paciência de Jó. Começa aí. Então, assim, você está vivendo a vida do seu sonho. Então, não desista. Entendeu? É decidir, aceitar e sustentar essa identidade. Entendeu? É sustentar. Você já decidiu, você já é essa pessoa que vende muito, que tem as pessoas certas que vão te procurar, entendeu? A Cícera, eu faço o Ho'oponopono para sair do foco, é muito bom. Tem gente que nem que faz, tem gente que escuta só o áudio que a Cícera falou do Ho'oponopono, ajuda muito. Eu falo o seguinte, gente, eu, Ana Flávia, eu consigo lidar com as decisões. Ei, Manu, tudo bem? Eu consigo lidar com as emoções. Nossa, gente, o cachorro agora... eu consigo lidar com as emoções e consigo... como que eu te falo? Quando a minha mente ela vem me trazer alguma dúvida, eu simplesmente observo ou faço uma pergunta, entendeu? No momento ali, para tirar o meu foco, entendeu? O Ho'oponopono serve para quê? O pessoal fala muito que é questão de limpeza, né? Tem gente que fala que é a limpeza das crenças limitantes, e aí tem falar 108, acho que é 108 ou 103 vezes. Quem faz sabe explicar melhor aí, porque eu nunca fiz. Por quê? Eu não sou uma pessoa que tenho essa paciência de ficar falando, sabe? G pra mim é o que? É instantâneo. O que é? Que agora subiu. Pra mim eu faço, peraí. Ah, tá. Ah lá, pra Cícera é instantâneo. 108 vezes. Imagina, eu não consigo, não. Não é que eu não consigo. Sei lá, não é uma coisa que... Mas eu sei que tem pessoas que dá resultado. Mas essa questão de dedicar, que isso é uma dedicação, entendeu? Também já fiz e não vi nada. Deve ter faltado fé. É tudo... Gente, a nossa vida é a lei da crença. Se você acreditar, acontece, entendeu? É a mesma coisa, eu vou falar por mim. Quando eu estava fazendo técnica 33 vezes 3, 55 vezes 5, a técnica do gratidão, mas eu, Ana Flávia, como que eu te falo? Eu estava na falta, né? No desespero. Ana, observar os pensamentos não vai reforçá-lo. Observar é você... Eu falo, Dora, em relação a observar os pensamentos, porque quando o pensamento, ele tá, né, te falando, assim, que você não é capaz, que você não vai conseguir, no caso, na primeira pessoa, né, como se você estivesse falando pra você mesmo, tá? Você observa esses pensamentos. O que é observar? Olhar e entender que não é você e não se identificar, entendeu? Porque tem gente, Dora, que observa esses pensamentos e começa a entrar no desespero, começa a chorar, começa a entrar no desespero, porque o pensamento tá falando que não vai conseguir. E a pessoa acredita, então a pessoa entra no desespero, começa a chorar e aí vai. Então essa que é a parte de não observar e não se identificar, porque não é você de verdade, que você é a consciência que já tem tudo, essa nova identidade que aceitou. Se você aceitou que seja ontem de ontem, enfim, que você é uma pessoa que tem cliente, você é essa pessoa de agora. E não mais a pessoa do passado e nem a do futuro. Você é de agora. Então o pensamento ele pode falar assim: você não vai conseguir, Ana. No caso, como se fosse eu, né? Estivesse falando. Mas eu não acredito, porque eu sei que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Não precisa fazer 108 vezes. Isso aí eu já não sabia, Cícera. Eu fiz uns 15 dias, não vi efeito nenhum. O Ho'oponopono funciona como ferramenta, mas é mais para quem ainda não consegue agir pela consciência. É verdade, entendi. Tem hora que a gente esquece. Sim, tem hora que a pessoa, como eu falo, né? A pessoa reage. Ela sustenta, ela acaba confirmando a antiga identidade que não tem. Então, assim, por isso que às vezes a pessoa fala assim: Ana, eu aceitei isso, mas eu não estou vendo na minha realidade. Eu falei assim: você observou o que você está falando para mim?
que você ainda não está vendo na realidade? Sim, observei. O que está por trás aí da sua fala? É espera, você está esperando. Entendeu? Então, assim, não faz sentido. Se você já tem, qual é a sua parte? É viver a sua vida. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Eu faço umas 15 vezes e eu já vejo a diferença. Aí, tá vendo? Está acontecendo coisa extraordinária na minha vida, graças a você. Obrigada. Gratidão, Dora. Mas eu sempre falo para vocês o seguinte: quem cocriou foi você. Você que é responsável por todas essas manifestações, de que tudo de extraordinário que você está vivendo na sua vida. Eu fui um canal, talvez um canal assim para você entender sobre o assunto, para você, na verdade, falar assim, gente, eu sempre fui assim. Há muitos anos atrás, eu determinava, falava isso, decretava e as coisas aconteciam, eu ia viver minha vida. Então, simplesmente, eu sou uma pessoa que te mostrou novamente que você é a consciência que já tem tudo. E é tão interessante que, igual que a Dora, né, trouxe esse depoimento, que você observa assim, gente, eu decidi isso aqui ontem. Gente, eu decidi isso aqui já tem uns dias, mas aconteceu, porque de fato acontece. Mas o momento, a hora, o segundo, o tempo não é nosso. Tudo tem a hora certa, tudo vem na hora certa e tudo é para o seu bem. É sobre isso. Então, quando você para de apegar ao tempo, você percebe que as suas manifestações, você vê mais, mais rápida na realidade. Porque você vai viver a sua vida. E você confia na sua decisão. Deixa eu só fechar essa porta aqui, gente. Porque agora o pessoal tá rapidinho. Eu olho para trás e não acredito porque não aprendi isso antes, já sofri muito. Eu olho para trás e não acredito porque não aprendi isso antes, já sofri muito. Então, e hoje você está vivendo uma vida melhor. É por isso que eu falo, gente, quantas pessoas que ainda não têm esse conhecimento? Você é uma pessoa que, né, já tem está acompanhando a minha live aí já tem um bom tempo, mas eu fico pensando assim, quantas pessoas, e cada vez mais eu percebo que muita gente vai me seguindo e tudo, vai participando, quantas pessoas ainda falta ter esse conhecimento, porque o meu conhecimento, como do A, do B e no meu caso aqui, as minhas lives são prática. Ô Ana, é a primeira vez que eu caí aqui. O que eu devo fazer? A minha área financeira está ruim. Meu relacionamento está ruim. A minha saúde está ruim. O que eu devo fazer? É decidir. É olhar para esse cenário da sua vida e falar assim, ei, chega. Estou dando um basta agora. Chega. Eu só tenho umas 2 semanas que te conheci e já melhorou tudo. Gratidão aí, tá vendo? Nem falo sobre relacionamento. Ai, mano. Meu Deus. É por causa da... Ai, gente. Mano, faço pra qualquer coisa. Ontem mesmo fiz do medo de tirar a carteira de motorista. Ai. Eu tinha até esquecido desse, que hoje é... Ah, boa. Serginho, tudo bem? Boa tarde. Ai, só mano mesmo. Voltando. Ô, Ana, então tá bom então. Cheguei aqui, quero aprender, porque a sua live já fiquei sabendo, agora estou sabendo que é prática. O que eu faço? É decisão, é escolher. Qual é a área? É a financeira? Ana, eu estou com dívida, o que eu faço? A partir de agora, diz aí. Ou internamente, ou em voz alta, ou a maneira que você quiser. A partir de agora, eu não tenho dívida. Eu aceito que agora eu não tenho dívida, já está feito. Porque quando você faz essa escolha, né, de decidir que você não tem,
Você acredita nessa ideia, você começa a acreditar nessa ideia. Então, a gente resolve aqui, a gente decide aqui para ter os efeitos no externo. Você automaticamente, quando você termina sua frase, que seja pelo pensamento ou em voz alta, você está acessando essa realidade que não tem dívida e essa identidade que você não tem dívida. Aí, vamos pegar um nome aqui só para vocês entenderem. A Rita não é mais a Rita que tem dívida. A Rita é a Rita de agora, que decidiu juntamente comigo aqui na live. É a Rita que não tem nenhuma dívida e nem a Rita que vai alcançar para ter. Então, assim, você é a pessoa de agora. Ô, Anny, o que acontece? Você vai viver a sua vida. Como assim, Ana, viver minha vida? É isso mesmo, você vai começar, se você é uma pessoa que fica muito no passado, fica muito no futuro, chega. Nenhum dos dois te trouxe alegria. Pelo contrário, só sofrimento. Sofrimento que eu falo, futuro, ansiedade, desespero, falta, frustração. E passado, culpa, tristeza, e por último, depressão. Então, nenhum dos dois estão te trazendo benefício nenhum. É um grande sofrimento. Ou no passado ou no futuro, você não está no controle da sua vida. Por que eu não estou no controle da minha vida, Ana? Porque você está fazendo escolhas inconscientes, de acordo com as suas crenças limitantes, com as suas experiências do passado, dos seus medos. Então, você não percebe. Então, você vai agindo no automático. Então, quando você vai tomando essas decisões no automático, você está criando a sua realidade. E aí, por isso que, muitas vezes, o ciclo se repete. Falo assim, não, mas isso aqui já aconteceu comigo. Porque você está fazendo escolhas automático, de acordo com as suas crenças limitantes. Ô, Ana, então o que eu estou vivendo hoje, e se não está bom, essa área aqui, se é relacionamento, se é dinheiro e tudo, fui eu que cocriei? Sim. Você cocriou os dois, ou bom ou negativo. Você que cocriou. Como lidar com as diversas dívidas? Ô Cida, eu vi que você está me seguindo hoje, tá? Você aceita que você não tem, porque você é a Cida de agora e já está feito. Você vai viver a sua vida e seguir a sua intuição. Ô Ana, mas como que fala? Eles estão me ligando, não atende. O banco está me ligando, o Serasa está me ligando, não sei o quê. Ou se você quiser atender, fala, ó, agora no momento eu não tenho, entendeu? Até porque se você falar que tem, o pessoal não vai entender nada. No momento eu não tenho, entendeu? E se você quiser atender. Tem gente que optou não atender mais, tá? Por que eu tô te falando isso? Se você estivesse na live de ontem à noite, a Luciana trouxe o depoimento falando que, Ana, eu aceitei que não tenho dívida na sua live e uma venda de uma casa eu consegui. Então ela trouxe o depoimento ontem. Já duas que trouxe, né? Depoimento ontem. Então, assim, você vai viver a sua vida. Porque se você não pagou essa dívida, não é porque você não quer, é porque você não tem o dinheiro no momento, certo? Então, assim, não se sinta péssima, não se sinta uma pessoa infeliz e tudo. Você é a Cida de agora, que não tem. Agora, Ana, como que vai resolver essa situação? Esse como e esse quando não é sua responsabilidade, Cida, porque você é a Cida com essa identidade que não tem. Então, esse caminho que vai se resolver, se o seu nome vai ser, como que fala? Vai sumir no sistema, não sei o que vai acontecer, ou você vai sentir uma vontade de fazer jogar um jogo desses, não falo de tigrinho, essas coisas não, tá? Sei lá, de sorteio, participar de um sorteio de cidade, enfim. Tem infinitas possibilidades e você conseguir esse dinheiro, eu sei que vai ser da melhor forma, entendeu? Então você larga esse como. E se você perceber que a sua mente tá te querendo sabotar, tá querendo que você acredite que não é verdade, que você não vai conseguir, que você tá devendo e que as pessoas vão te xingar na rua, enfim. Você só observa esses pensamentos, que são esses personagens, né, que a sua mente traz,
e acredita em você. Você é a Cida de agora que não tem. Então você confia na sua decisão e você se entrega nessa decisão sua, porque já está feito, entendeu? Ei, Rosinei, tudo bem? Boa tarde. Ô, gente, quem quiser fazer pergunta, pode, tá? Vai fazendo igual a Cida tá fazendo, não fique com vergonha, pode fazer pergunta, tira suas dúvidas, se tiver que repetir, ô Ana, eu não entendi isso, eu vou explicar pra vocês, tá bom? Então, assim, o que eu tava falando pra vocês, que muitas pessoas, igual a Dora, né, trouxe aí o depoimento, muitas pessoas ainda não sabem sobre esse assunto. Então, entra no desespero. Tem gente que faz até merda, entendeu? Porque acredita que o pensamento está dizendo é a pura verdade. E o pensamento não fala assim, vamos dar um exemplo aqui. Eu aceitei que eu não tenho dívida, né? Ana Flávia que aceitou que não tem dívida, um exemplo, tá? E aí, o pensamento, se ele falasse comigo assim, ô Ana, desse jeito, ô Ana, você aceitou que... Nossa, isso é ótimo, tá? Você aceitou que não tem dívida e tudo, mas você não vai conseguir tudo. Tá vendo a diferença? Não, o pensamento fala como se fosse você estivesse falando pra você mesmo. É como se eu estivesse falando assim, eu não sou capaz de conseguir, de não ter mais dívida, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, enfim, fica falando, é como se eu fosse, se eu estivesse falando. Então muita gente cai aí, acredita que é a verdade, entendeu? E não é. Você é quem observa esses personagens da sua mente. Então na hora você tem duas escolhas. Quais são as duas escolhas, Ana? Você tem a escolha de acreditar em você e confiar na sua decisão, porque você já tomou sua decisão e já está feito, ou simplesmente em confiar nesses personagens que a sua mente trouxe. Aí você pensa na hora, qual o benefício que eu vou ter? Se eu acredito nos pensamentos ou se eu acredito em mim? Se eu acreditar em mim, então eu não tenho dívida. Se eu acreditar nos meus pensamentos, eu continuo com essa dívida e cada vez mais só aumentando. Então, pelo jeito, não é interessante eu acreditar nos pensamentos. A Isabel está certíssima em ensinar os filhos, isso é ótimo. Eu falo pra você, eu, Ana Flávia, não tenho filhos, mas assim, se eu tivesse, eu vou te falar, eu já começava ali desde novinho, só falando sobre o que a gente fala aqui, entendeu? E porque isso muda muito, porque eu te falo por experiência própria. A minha infância, por ter muita escassez, muita falta, a minha mãe falava muito que o dinheiro era difícil de chegar até mim e que eu tinha que trabalhar árduo. Então, assim, dos meus 18 anos em diante, eu estava, como que eu te falo, replicando, eu estava vivendo a história dela. De que o dinheiro não vinha difícil, trabalhava em 3 empregos, não tinha nada.